Amém. Salve a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, porque nos permitiu estarmos aqui nessa noite e nos darmos o privilégio de aprendermos um pouco mais da sua palavra, né? E como a irmã Selma falou, a palavra é de Deus, não é minha, né? Eu sou só esse vaso aqui de barro, quebrável, imperfeito. Mas louvado seja Deus que a palavra é dele, né? Esse Deus imutável, o Deus que pode todas as coisas. O Deus da esperança, que é o tema que nós vamos estudar hoje. Vamos nos apegar à esperança, né? Nós estamos aqui nesse mês de julho com uma série de estudos na carta aos Hebreus e falando sobre a questão dos compromissos, né? Então, o nosso compromisso com a palavra hoje é para que nós, que na verdade não é apenas um convite, mas é como é que eu posso dizer, uma exortação de Deus, né? Não é coisa de homens para nos apegarmos à esperança, é uma exortação. Porque a carta aos Hebreus, ela está repleta de exortação, né? Deus exortando o povo dele ao escrever aqui, usar o autor para escrever essa carta. E aí nós vamos ler um versículo apenas, capítulo 10 de Hebreus, versículo de número 23. Se você puder ficar de pé para ler a palavra. Amém? Encontraram? Quem não tem Bíblia pode ver aqui na transmissão aqui. Diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você pode repetir comigo? Quem fez a promessa é fiel. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, eu confesso que para mim, um grande desafio fazer um estudo em um versículo só. Não é brincadeira, né? Mas Deus vai dando graça a gente quando a gente ora e pede direção. E eu me coloquei diante da presença dele pedindo, Senhor, misericórdia, né? Para a minha vida, para que eu não viesse aqui para os irmãos falar coisas minhas, mas sim aquilo que Deus fala através da palavra dele, né? E aí, eu quero começar esse estudo, nessa introdução, falando um pouquinho sobre esse contexto de Hebreus, né? A Epístola aos Hebreus, o nome já está dizendo, foi escrita para o povo hebreu. Era, na verdade, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, essa carta é uma carta de exortação a esses judeus, porque eles estavam querendo voltar aos rudimentos da fé. Ou seja, eles estavam querendo voltar à lei, né? A cumprir a lei, a executar a lei. E quem estava aqui terça-feira passada, Cleiton falou sobre a questão, como era que os pecados eram perdoados na época da lei, né, na época do Antigo Testamento. Jesus não tinha vindo ainda, então os pecados eles eram perdoados uma vez no ano, né? Era através de animais que a pessoa, né, o pecador, oferecia a Deus e o sumo sacerdote ia lá e aspergia aquele sangue daquele animal para que o pecado daquele ser humano, daquela pessoa, fosse perdoado. E sempre tinha que estar matando animal para que o pecado dessa pessoa fosse perdoado. Então, isso era o que acontecia na lei, era um ritual. E sempre precisava estar repetindo. Então, imaginemos que os judeus, eles viviam apavorados o tempo todo, né? Porque se tivessem pecado, precisava estar indo lá para fazer aquele sacrifício, para que eles não fossem mortos. E aí,
O autor aqui de Hebreus, ele vai mostrar que essa atitude dos hebreus é retroceder, é voltar à sombra. Imagina só, eles aceitaram a Cristo como Salvador, entregaram suas vidas para Cristo, e agora eles estão querendo voltar atrás àquele sacrifício de homens, que Jesus pagou, né, esse preço de uma vez por todas, que não há mais necessidade de matar animais, porque o perdão do pecado já foi realizado de uma vez por todas. Então, o autor ele vai colocar aqui que esse voltar atrás é voltar à sombra do que acontecia, né? Porque sombra? Porque ali simbolizava o Cristo que ia vir, né? No Antigo Testamento, quando aquele animal era imolado, era morto, sacrificado, representava o Cristo que ia vir e morrer definitivamente pelos nossos pecados. Por isso que ele chama de sombra, né? Algo que lembrava o perdão dos pecados definitivamente no futuro onde Jesus iria vir. Então, eles já conheciam esse Cristo, mas estavam querendo voltar à sombra, né? À lei. E eles estavam deixando o Cristo para voltar aos rudimentos dessa lei e apostatar da fé, o que seria um erro fatal, abandonar Cristo e voltar às obras da lei, né? Então, essa epístola, como eu já falei, ela é uma exortação para esse povo aqui. Mas ela, como palavra de Deus, é uma exortação para a minha vida e para a sua vida. E é isso que Deus ele vai nos mostrar aqui, né? Cada um de nós que professa a nossa fé em Cristo precisa ouvir essa exortação do Senhor. E aí nós vamos analisar aqui esse versículo que nós acabamos de ler, frase por frase, período por período. E vamos compreender na íntegra o que esse versículo, na verdade, ele está querendo dizer. Que exortação é essa que Deus está nos chamando a atenção, né? Então, em primeiro lugar, como é que o versículo começa? Ele começa com uma frase: guardemos firme. E aí a gente fica pensando o que isso significa, guardar firme, né? A palavra guardar na nossa língua portuguesa, ela significa o quê? Ela significa vigiar para defender, ela significa proteger e ela significa conservar, guardar. Isso na nossa língua. Mas no grego significa também reter, guardar no coração. Quando nós temos algo que nós gostamos muito, que nós admiramos muito, que nós apreciamos muito, o que nós fazemos com esse algo? Nós guardamos, não é assim? E nós guardamos como? De qualquer maneira? Não. Nós guardamos com muito zelo, com muito cuidado, apreciando aquilo, né, que nós guardamos. Então, guardar firme ou manter-se firme aponta para o perseverar na fé e permanecer fiel à verdade do Evangelho. Então, é isso que esse texto quer dizer, né? Ele está nos dizendo assim, olha, do jeito que você guarda uma joia que você tem, e às vezes até uma relíquia que foi de um antepassado seu, foi de uma avó, de uma bisavó, ou enfim, algo que é muito especial, que você guarda e não deixa nem ninguém pegar, nem olhar. Então, Deus está dizendo para você aqui que você deve guardar essa fé dessa forma, com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho, apreciando essa fé. E ele chama isso de perseverar na fé. Então, guardar a fé é perseverar na fé e permanecer fiel à verdade do Evangelho. Essa fé, a gente pode até... Existem vários tipos de fé. Eu posso ter fé na fé. Ou seja, uma fé em qualquer outra coisa. Eu posso ter fé que amanhã vai chover.
eu posso ter fé que alguém vai me dar um presente, eu posso... Enfim, existem vários tipos de fé. Essa é a fé na fé. Mas essa fé que a palavra fala aqui é uma fé que não vem de nós, mas vem de Deus, né? E ele diz que nós precisamos permanecer fiel à verdade do Evangelho de Cristo. Nós só podemos guardar e reter aquilo que temos posse. Né? Quando o texto diz, guardemos firme. E essa fé que nós temos, quem foi que nos deu? Fui eu que fui lá buscar essa fé? Deus foi quem me deu essa fé. Não fui eu. Porque se nós tivéssemos fé que foi alcançada por nós mesmos, nós não teríamos condição de permanecermos firmes e inabaláveis diante das circunstâncias que nos sobrevêm. Então, essa fé que ele fala aqui é uma fé em Cristo, porque nós recebemos, foi de Deus, esse algo, né, essa fé, na qual ele agora nos exorta a perseverarmos. E essa fé, ela nos leva à proximidade de Deus e a permanecermos nele continuamente. E aí, meus irmãos, nós passamos tanta luta nessa vida, passamos tanta dificuldade, tantas circunstâncias difíceis. E aí, se nós realmente tivéssemos essa habilidade de buscarmos essa fé em Deus, nós não nos sustentaríamos. Nós sucumbimos. Falhou agora a palavra. Nós iríamos desanimar e desistir, não conseguiríamos ficar firmes. Por quê? Porque nós somos inconstantes. E se não estivermos firmados em Deus, em Cristo Jesus, nessa fé que foi Ele que nos deu, nós não iremos continuar a servirmos ao nosso Deus, a adorarmos a Ele, a orarmos, a lermos a palavra. Nós não teremos recursos para permanecer firmes e inabaláveis, né, como ele diz aqui, guardando firmemente essa fé. E aí, Hebreus capítulo 2, versículo 1, o autor vai dizer assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que o autor está nos dizendo aqui? Que nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus, do Evangelho. Então é ela que vai alimentar a nossa fé. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a permanecer firmes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Palavra de Deus não é palavra de homens. Nós prometemos algo e não cumprimos. Mas Deus é aquele que promete e é aquele que cumpre, porque Ele é fiel à palavra dEle para cumprir. E eu gostaria de corrigir algo aqui que nós acabamos de vez em quando dizendo, que Deus é fiel a nós. Meus irmãos, Deus não é fiel a nós. Tem até uma música, né, que alguns já corrigiram o trecho que fala, né? Não estou lembrada dela agora. Mas que diz que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra dEle. Porque se Deus for fiel a mim, Ele vai deixar de ser fiel à palavra dEle. Porque nós somos imperfeitos, nós somos finitos, nós somos pecadores. Como é que Deus, que é um Deus santo, puro, infinito, é um Deus todo-poderoso, soberano, vai ficar refém de mim, que sou pecador? Então, que a gente possa lembrar disso. Deus é fiel a quê? A palavra dEle. Deus não é fiel a nenhum ser humano, nem no céu nem na terra. Ou seja, aos anjos, enfim, né? Mas Ele é fiel à palavra dEle para a cumprir. Por isso que,
quando a Bíblia fala que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel àquilo que Ele promete. E Ele cumpre as suas promessas. E aí, Hebreus, quando a gente lê aqui todo esse capítulo, ele vai utilizar 3 termos como aproximemo-nos, guardemos e consideremos. São exortações que apresentam um padrão de vida que todo crente deve adotar. Então, esse texto aqui, ele vai nos mostrar que nós precisamos o quê? Nos aproximar de Deus, que nós precisamos guardar a sua palavra e a nossa fé e considerar as palavras de Deus, a verdade de Deus e a exortação, para que nós tenhamos nessa exortação o nosso padrão de vida. Porque o nosso padrão de vida, como crentes, como servos de Cristo, não deve ser aquilo que o mundo determina, aquilo que a sociedade determina, aquilo que os nossos pares determinam. Não, mas nós devemos sim deixar a nossa vida ser controlada, dominada e direcionada pelos padrões da palavra de Deus. Para guardarmos a fé, necessitamos nos aproximarmos de Deus continuamente, pois é Ele que virá em nosso socorro, nos ajudando a perseverar e a ficarmos firmes. E aí Hebreus ainda, ele vai dizer, né? Hebreus 4:16, a gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia, com alguns versículos. E ele vai dizer assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, aonde é que nós encontramos confiança? Nas verdades da palavra de Deus. Não há como depositar confiança em outra coisa que não seja nessa verdade. Porque, como eu já falei, a verdade de Deus é a verdade absoluta, imutável. Então, nessa verdade eu posso confiar. Nessa verdade eu posso depositar a minha vida, a minha fé. E eu não preciso ter medo de nada, porque eu sei que a palavra que Deus fala, Ele cumpre. E eu posso descansar nele, sem nenhum temor, sem medo algum. Porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona, é Ele que aponta o caminho, é Ele que cuida de nós. Foi Ele que mandou Jesus para morrer por nós. Foi Ele que assinou e rasgou a dívida que era contra nós. Para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, ouvindo o ensinamento da palavra desse Deus que é amoroso, gracioso, todo-poderoso. E essa aproximação de Deus, meus irmãos, ela nos leva à adoração. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós aprendemos a adorá-lo. E essa adoração é com o coração sincero, purificado de má consciência e um corpo santificado para Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é água purificadora. Ela que lava a nossa mente, o nosso coração, passa pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, e ela vai abrir os nossos olhos, vai clareando, e Deus vai mostrando-nos o caminho, e nós vamos nos santificando cada vez mais para o Senhor. E aí se cumpre o que a palavra diz, que nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, e é por isso que nós precisamos sempre estar lavando a nossa mente com a palavra de Deus. Porque é o Espírito de Deus quem vai nos conduzir, quem vai nos direcionar, apontando o caminho, apontando situações que nós devemos ir caminhando, apontando escolhas que nós precisamos fazer. Porque como nós sabemos, muitas vezes nós não sabemos nem orar, que dirá escolher aquilo que é melhor para nós. Então, quando nós oramos, buscando em Deus a direção, o Senhor vai nos mostrando o caminho.
Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Orando, o Senhor nos mostra. Senhor, eu preciso fazer uma escolha. Orando, Deus vai dar a direção. E Ele vai dar paz ao nosso coração. Porque nós vamos ter certeza de que é essa a direção que Deus está nos dando. Aleluia. Em segundo lugar, vem a segunda frase aqui do versículo, né, que diz, nós vimos aqui a primeira frase, guardando firme, e a segunda frase diz, a confissão da esperança. Então, guardemos firme a confissão da esperança. O que isso quer dizer, né? O que esse autor quer dizer com a confissão da esperança? Ele está dizendo aqui que nós devemos guardar. E nós já vimos que guardar é algo precioso para nós. E guardarmos essa fé que foi Deus quem nos deu. E guardarmos nele, na confiança nele, na palavra dele. E agora ele vai falar a confissão da esperança. E aí a palavra confissão quer dizer o quê? No português, né, na nossa língua, confissão quer dizer é algo que a gente confessa, né? É algo que a gente declara. Então, a confissão é uma declaração pública de que confiamos em Cristo. Confissão da esperança, e essa esperança é Cristo. Então, confissão da esperança é uma declaração pública que nós fazemos de que nós confiamos em Cristo. E nós pregamos a Cristo, e nós falamos de Cristo, e nós testemunhamos de Cristo sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus fez em primeiro lugar quando nos escolheu, quando nos chamou, nos escolheu e nos salvou. E nos tirou da lama, do pecado, das trevas, e nos colocou no seu reino de luz. Então, o conteúdo dessa confissão é a esperança de que Cristo cumprirá com todas as promessas que fez. E a primeira promessa que Jesus fez para nós foi lá na cruz do Calvário, quando Ele venceu a morte. Ali Jesus não estava vencendo só a morte dele, mas Ele estava vencendo a nossa própria morte eterna. Quando Cristo desceu às sepulturas e aí subiu ressurreto, ali, naquele momento, Ele tomou a chave da morte. E a morte eterna não tem mais poder sobre mim, nem sobre você. Porque Jesus é a nossa esperança eterna. E Ele cumprirá todas as promessas. E que todos aqueles que professam o nome de Cristo têm essas promessas. A esperança, essa esperança de vida eterna, ela é pela fé. Não é pelo que nós vemos, mas é pela fé. E essa fé foi Deus que colocou no nosso coração. E tem coisas que nós não compreendemos, as coisas de Deus. Como é que é isso? Deus foi lá, Ele me fez, depois Ele me escolheu, me chamou, me escolheu, aí colocou fé. Eu não entendo, mas as coisas de Deus, elas são incompreensíveis para nós. Porque nós somos limitados, imperfeitos, mas Deus é ilimitado. Não tem como compreendermos os caminhos de Deus, não tem como compreendermos a mente do Senhor, mas é tudo pela fé. E é por fé que você está aqui nessa noite. Talvez você nem queria vir, estava cansado, tanta coisa na cabeça, tanto problema, tanta coisa para resolver, mas você veio. E se você veio até aqui, é porque foi o Senhor quem te trouxe. Mesmo, uma vez eu escutei, e de vez em quando eu repito isso, né? Se você não tem fé, não desista, não desanime. Ah, mas eu estou capengando na fé. Tá bom, não consegue caminhar? Se rasteja. Não consegue correr? Pois caminha. Não consegue caminhar? Pois vai se arrastando, mas vai, não desista. Porque é Deus quem segura na sua mão, não é você que segura na mão do Senhor. Se nós segurássemos na mão do nosso Deus, irmãos, nenhum de nós estaria mais aqui. É o Senhor quem nos sustenta, é Ele quem alimenta a nossa fé.
E quando nós pensamos em orar, mesmo que a gente tenha, no momento, indisposição para orar, mas se vem o pensamento para você orar, não é você não, sabia disso? Espírito de Deus falando com você. Quando você tem vontade e pensa em ler a Bíblia, não é você. O mérito não é seu, é o Espírito de Deus te dizendo, vai ler a palavra, porque você precisa. Vai orar, porque você precisa, porque é o teu alimento, é o que te mantém de pé. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, a gente vai olhar para as circunstâncias e elas vão nos engolir. Por isso que nós precisamos orar e ler a palavra, para que a nossa fé, ela se mantenha, a nossa esperança, ela se mantenha. Porque Deus vai falar conosco através da sua palavra, sempre que nós lemos a palavra dele. Então, o conteúdo por trás dessa esperança, que a gente se apoia nessa fé, nos traz perseverança. À medida que a gente vai lendo a palavra, que vai orando, que vai entregando a nossa vida ao Senhor, nós vamos cada vez mais ficando perseverantes na nossa fé. Porque nós vamos sendo alimentados. E é essa esperança que nós professamos. E nós sabemos que essa esperança não é uma busca incerta, mas é algo certo, é uma garantia que nós temos. Os que confiam em Jesus estão diante de uma porta aberta. Quando Cristo ressuscitou, nos abriu uma porta. E aí a palavra vai falar, né? Jesus é o caminho, Jesus é a porta, né? Ele é a vida, Ele é a verdade. Então essa porta, ela foi aberta e nós temos o quê? Livre acesso a Deus. Não há nada que nos roube da presença de Deus. Nós aqui saímos da presença dEle. Mas não há nada que possa nos distanciar de Deus, a não ser nós mesmos, pela nossa própria escolha. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Porque Ele é fiel à sua palavra, Ele cumpre. Então, os nossos pecados, eles foram expiados pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados, irmãos. Nós somos a comunidade dos santos que foram perdoados pelo sangue de Jesus. E fomos considerados justos, considerados santos, não porque nós somos santos em nós mesmos, mas porque nós fomos considerados santos por causa do sangue de Jesus. Então, pelo sangue dele, aqui nós nos achegamos a Deus. E nele nós conseguimos vencer, porque Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Certamente o acesso a Deus causa o mais importante impacto em como devemos pensar e viver. Aí fica uma pergunta para nós, né? Como é que nós estamos hoje vivendo a nossa fé? Meus irmãos, nós vivemos uma época hoje muito difícil, de muita frieza espiritual. E isso dentro das igrejas. A gente sabe que depois da pandemia muita coisa mudou, não é verdade? Existem aqueles irmãos que antes vinham para a igreja e agora se contentam em ficar em casa apenas assistindo o culto pela televisão ou pelo celular. E aí deixam de frequentar a igreja, de frequentar a casa do Senhor, porque a esperança que Jesus nos deu, Ele nos deu essa esperança como povo de Deus. Jesus não nos chamou para ficarmos isolados em nossas casas, mas o Senhor chamou um povo, uma igreja, o seu corpo. A palavra diz, Paulo fala, que a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Então você não tem como você ser igreja isolado na sua casa, ouvindo a palavra pela internet.
Até porque muitas vezes você fica na pia lavando louça, ou você fica estudando, está aqui assistindo o culto e estudando ao mesmo tempo. Você não está recebendo a palavra de Deus, porque você não está ali diretamente ligado àquela palavra. Muitos se enganam. E aí, às vezes, para não perder tempo, vai lavar louça, vai trabalhar. E estou aqui ouvindo a palavra, e aí eu me contento com isso, e estou ouvindo a palavra de Deus todos os dias. E isso é um engano terrível. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou na unidade do Espírito Santo. Ele nos chamou na união do Espírito Santo. Ele nos chamou para sermos igreja. O povo que saiu do mundo para viver em comunhão com Cristo. Um povo que professa a mesma fé na unidade do Espírito Santo. A igreja primitiva se preocupava com a verdade e ensinava essa verdade com muita frequência. E aí sempre existia aquele cuidado dos líderes, né, de ensinar o povo para que eles não mudasse a direção e fosse para ventos de doutrina ou fosse para enganos, né? Que não fosse a sã doutrina. E aí, a gente fazendo análise hoje, o que nós vemos? Nós vemos muitas vezes pessoas que deixaram a verdade do Evangelho para se deixar levar por promessas de emoções, de sentimentos, de viver bem, de vida boa, substituindo a razão da nossa fé. Porque a nossa fé, meus irmãos, não é emoção. A nossa fé não é sentimento. Mas aí você pode dizer, mas eu sinto a presença de Deus. Isso é outra coisa. É a sua sensação. Mas mesmo que você não sinta a presença de Deus, a fé continua intacta. Não é pelo fato de você não sentir a presença de Deus, ou não se emocionar, ou não pular, ou não gritar, ou falar glória a Deus bem alto, que você vai deixar de ter fé. A sua fé em Deus, ela permanece, porque a nossa fé, ela é racional. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, que nós devemos cultuar a Deus de modo que racional. É razão, não é emoção. Nós somos seres de emoção? Sim. Somos seres de sentimento? Sim. Mas não podemos misturar as coisas, de dizer que a nossa fé é emoção. É por isso que muita gente abandona a sã doutrina e vai aí por qualquer vento de doutrina, seguindo, pulando de igreja em igreja, de monte em monte, e ficar ouvindo muitas vezes coisas que não estão na verdade do Evangelho, na palavra de Deus. E aí perde totalmente a razão da esperança e vai se deixar levar apenas pelas circunstâncias. E aí é como um barco à deriva, que não tem um porto seguro. E aí, lembrando, né, que era esse cuidado aqui que o autor estava tendo com os judeus que estavam querendo abandonar Cristo. E aí nós vemos nessa nossa jornada cristã, se nós não tivermos cuidado, nós também podemos cair nessa falácia. Porque é muito melhor a gente ouvir alguém dizer assim, olha, Deus hoje vai te dar a tua vitória. E aí, Deus nem dá vitória naquela noite, e aí? E isso pode levar a gente, realmente, a duvidar de Deus, quando nos deixamos levar por essas coisas. Se orarmos, jejuarmos, chorarmos na presença de Deus, temos compaixão, pregamos as boas novas, irmãos, tudo isso é mérito de Deus, não é nosso, né? Como eu já falei. E isso, na verdade, é o resultado da nossa salvação. Nós só temos vontade de vir à igreja, de orar, de ler a palavra, porque temos o Espírito Santo. Porque fomos salvos.
Se não fosse isso, nós não teríamos. Então, não é mérito nosso. Essa questão de amarmos a oração, de lermos a palavra, de estarmos aqui no culto, isso é característica de que realmente nós nascemos de novo. E em terceiro lugar, ele vai dizer, no finalzinho do versículo, né? Pois quem faz a promessa é fiel. Então, a esperança cristã, ela não é uma possibilidade. Quando eu digo que algo é uma possibilidade, eu estou dizendo que aquilo pode ser e pode não ser. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Mas, ele fala aqui que é uma certeza. Por que é certeza? Porque é baseado em quem? Na promessa de Deus. E aí, em Números 23, 19, o autor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. As promessas de Deus são imutáveis, se cumprem sempre, pois Deus é fiel em sua palavra e jamais deixa de cumprir o que Ele promete. Então, se você confia no seu Deus, e você confia na palavra dEle, então descansa no Senhor. Deus pode até ter falado, não ter dito na palavra dEle, que você ia ter vitória numa determinada situação que você está vivenciando. Mas Ele dá o escape. Ele sempre dá o escape. E o mais importante, irmãos, quando nós passamos luta, é sabermos que nós não estamos passando luta sozinhos. É sabermos que estamos passando a luta e Jesus está conosco dentro dessa luta. Não estamos sozinhos, é Ele que está caminhando junto conosco, nos dando graça, aumentando a nossa fé, nos sustentando, nos orientando, cuidando de nós, trazendo alento para a nossa alma. E é por isso que Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas não desanimem, né? Eu venci o mundo. Então o Senhor está conosco. E aí Hebreus ainda, capítulo 6, versículo 17 e 18, o autor diz: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, que é Cristo, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, meu querido, tome posse dessa esperança hoje, porque Cristo já fez. Se você anda triste, desanimado, abatido, aflito, desnorteado, se apegue a essa esperança, porque Deus é aquele que caminha com você e Ele vai te dar alento nessa luta, nessa batalha que você está vivenciando. Ele pode até nem tirar a luta, porque Deus, na luta, na dor, no sofrimento, Ele tem propósitos. E não é para nos matar, nem para nos entristecer, mas é para nos ensinar a amá-lo mais e mais. É para nos fortalecer na fé, que muitas vezes vem o sofrimento, a luta, a dificuldade. Há dias atrás, eu passei por uma situação muito complicada de saúde. Passei uns dias ausente aqui da igreja. E chegou um momento em que eu fiquei no desespero muito grande, achando que eu não ia sobreviver. E foi uma situação muito complicada, porque eu já trabalhei em hospital com pessoas com câncer em fase final, e é muito triste,
principalmente porque, como é que eu posso dizer para eu não ser tão dura com o que eu vou falar? E a pessoa, ela fica num estado deplorável de decomposição em vida. E os irmãos imaginam o que é um estado de decomposição, né? O que exala. Então, eu me vi nessa situação e eu achava que eu ia morrer nessa situação. Não tenho medo de morrer, mas naquela situação eu fiquei apavorada. E aí, sem dormir de madrugada, eu clamei ao Senhor. E, de repente, ali na minha angústia, porque era uma angústia muito grande, e eu perdi as esperanças naquele momento, eu disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque, olha, a minha fé está aqui um fiasco. Mas eu só sei de uma coisa, que Tu é Deus. E eu clamo ao Senhor, que o Senhor agora tenha misericórdia de mim. Derrame sobre mim a Tua misericórdia. Se o Senhor quiser me levar, amém. Mas nessa situação aqui, Jesus, eu estou arrasada. Fechei meus olhos e eu achava que eu estava sonhando. E de repente eu escutei um barulhinho assim, como uma bolha de sabão espoca, né? Não sei, espoca uma bolha de sabão. Eu tinha uma infecção nessa região aqui. E era alto e muito doloroso, e eu não conseguia. E tinha, né, muita secreção e tudo mais. E naquele momento, eu ouvi esse barulho, né, dessa bolinha espocando, e eu, de olho fechado, eu digo: eu estou sonhando. E de repente eu sentei na cama. Quando eu sentei, eu senti o alívio. Eu não podia fazer assim, que doía muito. E eu fiquei assim, batendo no meu rosto. Meu Deus, eu não acredito que Deus teve misericórdia de mim naquele momento. Já fazia dias que eu vinha passando por essa situação. Por que Deus não me curou antes? Porque Ele não quis, porque não era vontade dEle. E Ele só me curou naquela hora porque era vontade dEle. E Ele tinha um propósito com tudo isso. Então, tudo na nossa vida que vem de Deus, e vem de Deus, Ele tem um propósito. Seja na dor, né? Seja na alegria, Deus tem um propósito. Nada foge ao controle de Deus na sua vida, irmão. Nada. Tudo que está passando na sua vida, o que você está passando, Deus está vendo e Ele está ouvindo a sua oração, o seu clamor. Nós é que somos insensíveis, às vezes, para ouvir a voz de Deus. E, às vezes, nós não temos fé suficiente para crer que Ele está ouvindo e que Ele vai nos dar o escape. Aleluia. Para os descrentes, essa esperança, ela é passageira, mas para nós ela é eterna. E tem um eterno peso de glória, como diz a palavra do Senhor, né? Ela é uma âncora na nossa vida, na nossa realidade. Essa esperança, ela é real e concreta, pois o nosso futuro se encerra na eternidade com Deus. Nós sabemos que somos finitos, seres para a morte, vamos morrer um dia, vamos fechar os olhos para essa terra, mas vamos abrir os olhos na eternidade, na presença de Deus, e estar ali na presença do nosso Senhor, sabendo que nele nós estamos seguros, que nele não há trevas, que nele há esperança. Ela é concreta, ela é real. O nosso futuro se encerra nesse céu com o Senhor e todos os santos e todos os anjos. E aí, esse é o mesmo mandamento que Hebreus fala, né? No versículo 3:6, ele vai dizer: nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Ainda no capítulo 6, versículo 11 e 18, tomar posse da esperança a nós proposta. O 19, temos esta esperança, a âncora da alma. O que é uma âncora? Irmãos, quando um navio vai ser
atracado, quando o navio precisa parar, o que é que acontece? O capitão ou a tripulação lança uma âncora, né, que é um gancho imenso, pesadérrimo, e aí sustenta aquele navio e ele fica ali paradinho. Quem está sustentando ele é aquela âncora. Então, eu acho lindo os termos que a palavra de Deus usa, né? Saber que Jesus é a nossa âncora, irmãos, que nos ampara, que nos sustenta, que toma conta de nós, que cuida de nós, que nós estamos seguros nele. Nós temos essa esperança por âncora da alma. Ele tomou para si a nossa alma. Ele sustenta a nossa alma. Seguro e firme que entra no santuário, que fica por trás do véu. Jesus rasgou o véu. Não tem mais barreira. Nós temos livre acesso a Deus, completo e total. E Ele cuida de nós. E nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, sem que seja preciso matar um animal, nem que tenha que um homem lá se colocar diante do Santo dos Santos para nos perdoar o pecado, porque Jesus já fez isso e nos deu essa liberdade em Cristo Jesus. Então, esse termo, a esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, resume o significado de perseverança em Hebreus. E aí, para finalizar, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 25 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos, de fato, nos apegar a essa esperança, assumindo isso como um compromisso diante de Deus, sabendo que se nós fizermos isso, tudo na nossa vida muda, e nós podemos descansar no nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos